Olá, eu sou Suzane Style e hoje eu venho dividir com vocês uma experiência maravilhosa de leitura que eu tive com A Ilha de Saint-Malo. Esta autora chama-se Esmeralda Nelson Ponte Ribeiro. Foi uma descoberta que eu fiz sem querer. Foi durante uma travessia, que aqui eu moro no outro lado da Baía da Babitonga, então as travessias que a gente faz daqui para o centro da cidade de São Francisco do Sul, né? Atravessamos a Baía por um barquinho e numa dessas travessias eu fui conversando com uma amiga, a Ju, e ela me falou a respeito de uma bruxinha que existiu aqui na Vila da Glória há muitos anos, quando ela era criança, que é exatamente a Esmeralda, que era conhecida como a bruxa do local, né? A Esmeralda usava assim um batom vermelho, bem borrado. As mães assustavam seus filhos, suas crianças, assim ameaçando, né? De que chamaria a Esmeralda para pegar elas se elas não parassem com as travessuras, né? Ou então, se a criança estava aprontando, elas diziam que ia jogar a criança lá para a Esmeralda, essas coisas. Então elas tinham horror da Esmeralda. Era uma senhora bastante solitária, vivia ali com os seus animais, ela vivia rodeada com 5, 6 cachorros e sozinha. Bom, vocês sabem que eu pertenço à Academia de Letras aqui de São Francisco do Sul. E uma das razões de ser da academia é fomentar a literatura local, fazer com que os autores regionais sejam conhecidos, sejam divulgados. Então, nós temos sempre um olhar assim para essas questões, né? Quando tem um novo autor. Então, quando a Ju me falou da Esmeralda, eu fiquei bem curiosa para saber, então, que história era essa, né? E a Ju me falou que uma pessoa aqui na Vila da Glória teria esse livro, que é o Renato de Oliveira, uma pessoa a quem ela me apresentou e foi, então, quem me emprestou esse livro. Reparem que esta capa, ela tem uma folha plástica sobre a capa original. O Renato de Oliveira me contou que quando ele foi comprar esse livro, ele foi na casa dela comprar esse livro. E no momento que ele estava saindo, diz que caiu uma tempestade, assim, uma chuva muito forte. E a Esmeralda pediu que ele aguardasse um pouquinho e ela encapou, ela mesma, né, fez essa plastificação assim, artesanal. E está aqui com todo esse cuidado que ela própria teve com o livro, né, de sua autoria. Este livro data de 1979, então tem aí 45 anos, né, nas mãos desse feliz proprietário. E a bruxinha assustadora, entre aspas, né, a bruxinha assustadora da Vila da Glória é essa autora encantadora, que é Esmeralda. Eu jamais esperava encontrar a história que encontrei aqui. Na abertura, logo aqui na primeira página do livro, ela vai falar que é uma história de fundo psíquico, baseia-se no elevado senso de moral e é, a par disso, um colorido relato de viagens. Os nomes de todos os personagens, assim como das localidades, estão alterados para que não se possa traçar, por semelhança ou analogia, a verdadeira origem de qualquer um dos protagonistas desta narrativa, alguns dos quais ainda vivem e se movimentam entre os que lerem este livro. O cenário onde se desenrola é toda a exuberante costa do Atlântico, de norte a sul. O estilo é o da vertiginosa narrativa moderna e ficção descritiva. A Esmeralda tem uma habilidade artística com a literatura que é inacreditável. Quando fiquei sabendo desse livro, eu imaginava que fosse assim algo muito simples, né? E inclusive tem alguns erros de português, uns não, vários erros de português, erros de sintaxe, e a própria Esmeralda corrigiu tudo à mão, esses erros, né? Então você vê, de princípio, já uma mulher com uma eloquência absurda, um conhecimento de escrita, um conhecimento da língua portuguesa. Parece que ela falava 4 idiomas. Aqui no livro você vê que três idiomas ela já destaca, o francês, o inglês, o próprio português, né? Não tenho certeza se ela é uma brasileira. Eu só tenho assim relatos de moradores aqui
que eu fui atrás de me informar um pouco mais sobre ela e cada vez tenho conhecido um pouquinho mais da história de Esmeralda, mas não o suficiente para informar. No primeiro momento se sabe que ela veio do Rio de Janeiro para cá, mas antes do Rio de Janeiro parece que ela é oriunda de outro país. E esse conhecimento que a Esmeralda tem da língua portuguesa fez com que ela encontrasse inúmeros erros aqui na publicação desse livro. E é divertido ver, né, assim, o cuidado. Não, a palavra não é divertida, a gente dá risada, sabe? A gente está lendo e vê aquilo, não tem como você não sorrir. Saber que a própria autora corrigiu livro por livro, sabe? A mão, assim, a caneta azul. E você dá um sorriso quando vê isso, mas é lindo de ver a preocupação dela, né? Com a escrita correta, correção de sintaxe. Pensa, porque não é todo autor que tem esse conhecimento da sua língua. Isso não é somente o autor brasileiro, de qualquer idioma. Um autor, ele expõe o que tem dentro de si, né? O seu conhecimento mental, é alguma coisa assim na sua emoção. Ele tem algo dentro de si e ele expressa isso no seu idioma e vai ter alguém que vai fazer essas correções para ele, né? E aqui a própria Esmeralda, ela fez as correções que deixaram de ser feitas lá no momento da publicação. Neste trecho que eu li para vocês, ela fala sobre uma forma de escrita moderna, né? Na verdade, não. Eu lia e é puro romantismo. O que a gente encontra aqui é como se você estivesse no momento do romantismo, sabe? Onde o destaque é a mulher, é o amor idealizado. Ilha de Saint-Malo é uma região da França e há quem diga que ela se refere aqui à ilha de São Francisco do Sul e à própria Vila da Glória. Em alguns momentos que ela está fazendo umas descrições, você vê que de fato é aqui, mas pode ser muito bem em outro lugar também do país, porque ela fala que é da costa de norte a sul, aqui na costa atlântica, né? Então, se é ela quem está dizendo isso, é nisso que eu vou acreditar. Mas não tem como a gente não reparar que ela fala daqui, sabe? Muitas descrições, até do mercado municipal, detalhes que ela vai, em algum momento, descrever logo no início do livro. Esmeralda vai falar a respeito da vida de uma jovem que foi enganada pelo noivo e casou forçada com ele. Ele fez uma grande tramóia para ludibriar essa moça e fazê-la acreditar que seus pais queriam esse casamento. Ela estava distante da família naquele momento, né? Então, foi uma sucessão de eventos que fizeram com que essa jovem forçadamente casasse com este noivo. Essa jovem chama-se Magnólia, ela tem pai e mãe, tem uma irmã, e a história vai se desenvolver em torno dela e dessa família, principalmente em torno dela, das vivências que ela vai tendo com este marido, que foi assim horrível, né? Porque logo ela percebe aquele engano, logo ela descobre que foi uma farsa dele, e foi horrível para ela ter que conviver com esse homem por tantos anos de sua vida. E a gente lembra sempre que é de uma época antiga que estamos falando, o divórcio, a separação não era algo comum, né? Então, tudo que ela vai vivenciando ali, sem jamais ter traído esse marido, mas ela vai experimentando amores ao longo de sua vida. Ela vai amando outras pessoas. E tragédias vão acontecendo e levando essas pessoas para longe dela. Sabe? Então, ela ama em silêncio, ela por por um curto espaço de tempo, ela apaixona-se e vive uma paixão assim platônica, né? À distância, silenciosa, nunca demonstrando isso. Mas são os poucos momentos felizes da sua vida, né? Ou quando ela consegue passar uma temporada curta com a sua família. E está nesse momento, então, longe deste marido horroroso. Cada evento que vai se passando neste livro, você fica achando sempre que é uma coisa bastante lógica o que vai acontecer, mas a cada curva, Esmeralda te dá um nó, sabe? Ela te surpreende, ela não te dá o esperado, ela faz uma reviravolta e vai tomando um novo curso, toda a história de Magnólia. E, de novo, você se depara com algo que você pensa, agora vai ser aquilo que a gente espera, que a gente já conhece, e não vai ser. Então, ela vai te surpreendendo a cada momento, do princípio ao fim deste livro. Que delícia de história, assim.
por fim, a gente se sente assim satisfeito, sabe? Com o que ela prepara para a finalização de A Ilha de Saint-Malo. É tão bonito tudo como é descrito. A Esmeralda Ribeiro, ela tem muita poesia na sua prosa, mas é muita. Ela não consegue escrever uma frase sem que essa frase seja melodiosa, sabe? Seja assim, repleta de harmonia. É muito gratificante ler essa história. É uma pena que a gente não tenha a publicação dela. Eu estou tentando alguns caminhos para chegar na família ou alguém que possa dar mais informações. É uma história que deveria ser republicada, merece. Nós, como brasileiros, temos que conhecer um autor com esse gabarito, entende? Com essa força expressiva que Esmeralda Ribeiro tem. Seria um desperdício deixar essa história ser esquecida no tempo. Então, ela está imortalizada aqui com esse livro, que eu pude ter a alegria de ter por um momento. Gostaria muito que todos tivessem acesso a isso, quem sabe, né? A gente consiga ainda chegar, né, a alguém que possa autorizar uma nova publicação deste livro, para que o nosso Brasil conheça mais essa parte da literatura regional de Santa Catarina. Então, fica aqui o meu desejo de que você tenha apreciado a resenha de hoje. Eu agradeço a sua presença até aqui e aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!